como seus pensamentos afetam suas emoções e como seus pensamentos afetam sua saúde física. Agora, em primeiro lugar, vamos falar sobre pensamentos e estresse. Você sabia que você pode se estressar pela maneira como você pensa? Você diz, não, são as minhas circunstâncias? Não, é a maneira que você pensa sobre suas circunstâncias. E Deus realmente nos deu uma resposta, uma simples, quero dizer, a resposta mais simples para cada problema. E a maioria de nós ainda leva uma vida inteira para aprendê-la. J. Arthur Henke, um executivo inglês, decidiu se preocupar com tudo apenas uma vez por semana. Então ele escolheu a quarta-feira. E quando acontecia alguma coisa que lhe causava ansiedade ou aborrecia, ou incomodava sua úlcera, ele anotava e colocava na caixa de preocupação e esquecia tudo até a próxima quarta-feira. O que aconteceu de interessante na quarta-feira seguinte foi que quando ele abriu a caixa de preocupações, descobriu que a maioria das coisas que o perturbavam e o aborreciam nos últimos 6 dias já estavam resolvidas e que teria sido inútil para ele se preocupar com elas. Minha assistente administrativa está aqui hoje. Quando eu estava me recuperando da cirurgia no quadril, eu pedi para ela, será que eu posso ter pelo menos 30 dias sem o telefone tocando? Sem receber um monte de e-mails, a menos que seja algo realmente importante? Assim, ela não entrou em contato comigo quase nada. E quando terminou, eu disse, você realmente fez um bom trabalho? Ela disse, você sabe o que eu aprendi? A maioria das coisas, elas se resolvem. Seria incrível como as coisas apenas se resolveriam por si mesmas, se nós não ficássemos tão preocupados com elas. Agora, isso não significa ser irresponsáveis, mas honesta e verdadeiramente, muitas vezes nem damos tempo a Deus para começar a trabalhar e estamos em cima da situação. Então tenha todas as preocupações um dia por semana e vai descobrir quando chegar a hora que você não terá que se preocupar. Sabe, muitas vezes eu tenho o que eu chamo de reuniões Venha a Jesus. Sabe o que é isso? É quando você vai para Jesus e diz, precisamos de uma reunião porque estou uma bagunça, eu preciso de algumas informações. E eu passei muitos anos da minha vida estressada e amarrada em nós e dores de cabeça e todos os tipos de outras coisas, e os médicos diziam que era estresse e isso me deixava louca. E eu pensava, não, você que está me estressando, sabe? Você está me estressando dizendo que o que eu tenho é estresse. Eu era assim porque minha mãe tinha tido um tipo de transtorno mental. E eu não queria ouvir a palavra estresse porque eu associava isso a não ser capaz de lidar com a vida. E eu jamais iria ter problemas mentais, sabe? E finalmente, após um longo e sério tempo de aprendizado e compreensão, eu descobri que o estresse pode ser causado por muitas coisas diferentes. E havia muitas coisas que eu estava fazendo errado, como me preocupar, tentando mudar as pessoas. Você não pode mudar as pessoas. Só Deus pode mudar as pessoas. Se você acha que vai se casar com alguém e mudá-lo depois que casar com ele, é melhor você acordar e ficar atento antes de dizer eu aceito. Porque eu posso garantir a você que eles têm alguns maus hábitos que você ainda não percebeu. Até que eles se sintam confortáveis. Como é isso? Eu nem sabia quando me casei com o Dave que ele jogava golfe. Eu nem sabia. Eu não sabia. Porque ele estava tão focado em mim. Eu pensei que seria assim durante toda a nossa vida. Vamos, tem alguém comigo aqui hoje? Sim, bem, você sabe quanto tempo essa coisa de lua de mel dura? Então a realidade surgiu. E um dia estávamos recebendo toda a sua família durante o fim de semana e ele disse, então eu estava ocupada limpando a casa e ele disse, bem, eu vou até o parque, eu vou lá bater umas bolas. Eu pensei, o quê? O que é bater algumas bolas? Bem, é uma coisa que os golfistas fazem quando levam um saco inteiro de bolas de golfe e saem batendo uma após outra, após outra, após outra. Eu não sabia que para jogar golfe um dia por semana, você tinha que praticar nos outros 6 dias da semana. Eu não entendia isso, mas aqui estamos, 48 anos depois, e Dave ainda está treinando os seus arremessos.
E toda vez que ele sai, joga mal. Então ele tem que sair e treinar novamente, porque agora ele tem alguma jogada que ele precisa consertar. E então agora é uma piada, porque ele diz, eu acho que eu sei o que é que tenho que consertar. E eu digo, saia daqui. Não, vai pra lá. E assim eu tinha minhas reuniões, venha Jesus, e tentei chegar à realidade do que eram alguns dos meus problemas. Vamos lá, olhe pra mim, alguns de vocês que se sentem mal o tempo todo, eu vou muito ao médico, eu vou ao médico quando preciso, eu tomo vários remédios, mas eu descobri que há muitas coisas que você não pode medicar. Você não pode medicar uma atitude ruim. Vamos lá. Você não pode medicar a amargura e o ódio, a raiva, o ciúme, o ressentimento. Só Deus pode tratar essas coisas. Então eu comecei a ser honesta comigo mesmo e aqui estão algumas das coisas que eu aprendi. Eu escrevi algumas coisas aqui. Enquanto ia às reuniões de Venha Jesus, eu recebi dele muitas ideias simples, mas que aliviam o estresse. Muito simples. Como alterar a minha agenda e deixar uma pequena margem para que eu não corresse de item para item sem intervalos entre eles. Não, você não gosta desse? Agora veja, eu sou do tipo que não gosta de perder tempo. Então eu quero dar 45 minutos para isso, 30 minutos para aquilo. E minha assistente pode lhe dizer é como, eu tenho essa coisa comigo, ok. Agora eu vou arrumar meu cabelo, eu tenho que chegar mais cedo para o compromisso e eu não quero chegar muito cedo, mas não quero chegar atrasada. E, sabe, ela está tentando o seu melhor para trabalhar nesses compromissos onde eu estou, sabe, tentando relaxar. Porque eu aprendi que não vai me matar sentar no carro por 10 minutos e respirar antes do próximo compromisso. Às vezes isso é realmente muito bom. A outra coisa que eu aprendi através dessas reuniões Venha Jesus é tirar tempo para fazer as coisas que me deixam alegres, em vez de ser excessiva com o trabalho. Porque não importa quanto tempo você trabalha, sempre haverá um outro projeto que precisará ser feito. Uma outra coisa, ter um plano, mas não ficar chateada se o meu plano for interrompido por um bom motivo. Deixe fluir. Faça coisas melhores sobre o que você vai comer. Faça escolhas melhores sobre o que você vai comer. E faça melhores escolhas sobre o que comer e o tipo de combustível que coloque em seu corpo. Porque isso vai determinar o quão bem ele funciona. Você não pode viver de batatas fritas e chocolate, refrigerante e cafeína. E pensar que vai ter energia e se sentir bem, desculpe, mas não vai dar certo. Beba muita água boa e pura. Quantos de vocês não bebem água o bastante? Por quê? Porque eu não gosto de água? Bem, Deus com certeza gosta, porque foi o que Ele nos deu para beber. E tudo que nós fazemos é arruiná-la e enchendo-a de substâncias químicas. Eu aprendi a ter a hora certa de dormir, e a ter 8 e agora às vezes 9 horas de sono por noite. Não tente manter todas as pessoas felizes o tempo todo. Diga não quando precisar. Ok, quantos de vocês comem muita porcaria? E não bebem muita água? Não dormem o bastante? Ok, então não precisamos nos incomodar em tentar explicar por que você está cansado. Por que é que continuamos a pensar que podemos fazer a coisa errada e ter um resultado certo? E aqui está. Não é que você nunca possa comer uma sobremesa ou nunca possa comer o que você quiser, mas você não pode viver somente disso. Enfim, eu não vou aqui entrar numa mensagem de saúde, mas vamos voltar a algumas outras coisas aqui. As pessoas hoje estão tão preocupadas com seu peso e sua forma corporal. Nós queremos tudo magro. Nós até queremos um celular mais fino que estiver disponível agora.
Mesmo o nosso telefone tem que ser magrinho e o nosso iPad tem que ser magrinho. Quanto mais magro, mais nós gostamos deles. Eu não sei sobre você, mas eu não acho que Eva tenha sido um monte de ossos com a pele por cima. Eu acho que ela tinha um pouco de carne em seus ossos e algumas curvas. Sabe, a única coisa que Adão conhecia era um homem. E eu acho que quando ele viu Eva, ele disse, uau, cara! Sabe, faça as pazes com as partes do seu corpo que você não gosta. Alguns aqui precisam fazer as pazes com suas coxas. Você precisa fazer as pazes com seus dedos longos. Aqui está, se você não gosta de suas pernas, não use shorts. Isso não é tão difícil. Se não gosta dos dedos dos seus pés, não use sandálias. Eu tenho pés bonitos. Quer dizer, eu tenho os meus pés muito bonitos. Eu tenho dedos pequenos e pequenas unhas, eu os mantenho pintadinhas o tempo todo, então eu mostro. Sabe, se você não gosta das suas coxas, esconda-as. Preto, querida, preto é a nossa cor. Amém? E aqui está como você faz isso. Você usa calças realmente justas e blusas muito longas e elas fazem você parecer tão magrinha. Ninguém pode parar o processo de envelhecimento. Eu disse a eles em minhas capas de livros, eu disse, ok, rapaz, eu sei que vocês podem photoshopar qualquer coisa. Mas em breve as pessoas não vão acreditar na minha idade se eu não tenho nenhuma ruga. Então acho que é melhor voltar atrás do Photoshop apenas por um pouco e me deixar envelhecer um pouco nas capas dos meus livros. Meu filho me deu uma placa no Natal. Senhor, por favor, ajuda-me a aceitar o que o spa não pode consertar. Sabe, precisamos observar o que eu chamo de gatilhos de tensão em nossa vida. Aprenda a reconhecer quando você está ficando tenso e aprenda a relaxar de propósito. Quando eu escrevo, às vezes eu fico tão focada na escrita, eu posso literalmente sentar lá por horas e horas. Mas meu fisioterapeuta e o meu ortopedista disseram-me, não faça isso. Levante-se a cada 45 minutos a 1 hora, então caminhe por alguns minutos, alongue-se, faça uma pequena pausa de vez em quando, vá para fora por alguns minutos. Eu posso sentir, se eu não fizer isso honestamente, eu fico sentada lá, absorvida, e minhas costas estão doendo, minha cabeça está doendo, mas eu tenho que terminar isso, porque eu comecei, eu não posso parar com isso. Alguém sabe do que eu estou falando? Eu estou feliz por ser uma pessoa determinada, mas sabe, às vezes eu posso ser tão determinada, que não é realmente a melhor coisa a fazer. Quando seu pescoço doer e sua cabeça também, respire fundo, faça uma caminhada, vá ao banheiro, alongue-se, respire fundo e tenha pensamentos de propósito. Pense. Minha assistente me disse que depois de todos esses anos, tanto quanto eu sei sobre a palavra, ela disse, todas as manhãs quando eu acordo, eu ouço este pensamento. Você está tão cansada. Ela disse, se eu caísse nessa, a próxima coisa que seria da minha boca seria, eu estou tão cansada. E ela disse, eu até olho no meu relógio e conto, eu tive 8 horas de sono, então não há razão para eu estar cansada de jeito nenhum. Sabe, o inimigo adora colocar lixo em nossas mentes. E uma das coisas que você vai encontrar flutuando em torno da sua mente muito regularmente, até que você aprenda a reconhecer e não tolerar, é, eu não consigo fazer isso.
Isso é muito difícil. Eu não posso aguentar esta situação por mais nenhum segundo. E precisamos pensar, eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Sabe, outra coisa que vai drenar sua energia é pensar sobre coisas erradas o tempo todo. E é bom pensar sobre as coisas boas do passado, mas não é bom pensar sobre as coisas ruins do passado. Sabe, se eu quisesse, eu estou dizendo a verdade, eu poderia fazer, eu simplesmente não me deixo ir para lá. Mas eu poderia sentar em algum lugar e eu poderia passar 10 minutos revivendo mentalmente. E sabe, você pode reviver as coisas mentalmente. Reviver mentalmente algumas das coisas desprezíveis que meu pai fez comigo quando ele estava abusando de mim. E eu digo uma coisa, eu ficaria mais e mais e mais chateada. E isso não acontece muito frequentemente, mas de vez em quando eu encontro a minha mente navegando de volta para lá. E eu me lembro de como eu odiava, de todos os anos que eu odiei a ele e toda a atenção que estava na minha vida por causa disso. E como eu me ressentia por todas as outras pessoas que tinham uma grande vida. Bem, eu sou mais inteligente agora. Quantos de vocês ficaram um pouco mais inteligentes desde que Deus entrou em sua vida? Eu não tenho tempo nem tampouco energia para odiar ninguém. E você sabe que requer muita energia ficar zangado e ter um bom ataque e depois tentar se acalmar. Eu simplesmente não tenho mais energia para desperdiçar. Tenho que poupar a minha para o que Deus me chamou para fazer. Vamos lá, pessoal. E sabe o que? Nós nos sentamos e queremos não ter isso, e queremos não ter aquilo, e queremos que as pessoas nos tratem melhor. Deixe-me lhe dar uma triste revelação. Eu não quero ser negativa, mas o mundo provavelmente não vai mudar. Na verdade, pode até piorar. Porque se realmente acreditamos que Jesus está voltando, então tudo que nós temos que fazer é ler o final do livro e ver o que acontece quando ele aparece. Amém? Eu não estou dizendo que nós não fazemos a nossa parte para tentar corrigir tudo que está errado. Eu acho que estamos protegidos quando fazemos o que devemos fazer, mas nós não precisamos de nos preocupar o tempo todo. E eu continuei querendo que minha vida mudasse, eu queria que meus filhos mudassem, eu queria que David mudasse, eu queria mudar todas as coisas. E finalmente eu pensei, quer saber? Eu acho melhor eu mudar. Vamos lá, esta é a melhor mensagem que alguns de vocês já ouviram. Eu decidi mudar a minha abordagem a respeito da vida. Eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força, e eu posso fazer isso com uma boa atitude, porque Cristo está vivo e Ele vive em mim. E não diga que eu não posso fazer isso, é demais para mim, porque Deus diz, eu nunca permitirei que venha mais do que você possa suportar. Mas para cada tentação, eu providenciei uma saída para você. Eu vou te dizer, quando você realmente não conseguir aguentar mais, Deus vai te tirar de lá. Filipenses 3, 12 até 14. Vamos olhar atentamente para essas escrituras. Agora você sabe, Paulo estava falando sobre a maturidade espiritual aqui, avançando para a perfeição em Cristo. Eu não sei sobre você, mas eu quero ser tudo que Deus quer que eu seja. Sabe, eu adoraria ter um dia onde eu fosse boa o dia inteiro. Quantos de vocês gostariam de ter um dia onde você simplesmente não pensaria em nada desagradável, não teria uma atitude ruim, nem mau humor? Seria tipo um dia totalmente organizado. Este seria um dia perfeito. Não gostaríamos de um desses? Eu acho que esse deve ser o nosso desejo. Mas eu também acho que não temos que ficar devastados e decepcionados quando não acontece desta maneira. Vamos lá. Se eu pudesse ser boa todos os dias, eu não precisaria de Jesus e nem você. Assim disse Paulo, não que eu tenha alcançado este ideal ou já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo
para alcançar e reter e possuir aquilo para o que Cristo, o Messias, me alcançou e possuiu a mim. Sabe, eu não considerar é um processo da mente. Eu não considero, irmãos, que eu tenha alcançado e possuído ainda, mas uma coisa eu faço. Vejam isso, uma coisa eu faço. E é minha única aspiração, isto é realmente importante. Paulo está dizendo aqui, esquecendo-me do que para trás fica, esquecendo-me do que está para trás, então eu prossigo avançando para as coisas que estão à frente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o qual é o meu Senhor. Aqui está o que Paulo sabia. Paulo sabia que pensar nos erros dele, que se ele passasse hoje pensando em todos os erros de ontem, isto impediria a ele de fazer alguma coisa hoje melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque a culpa e a condenação nos enfraquecem e roubam a nossa energia. Bem, uma pessoa aqui à minha esquerda entendeu isso? Glória a Deus. Agora, Joyce Meyer disse isso. Sua vida não pode prosseguir se sua mente está indo para trás. Amém? Isto será um post no Facebook. Apesar de seus pecados passados, apesar de todos os nossos muitos e miseráveis pecados passados, Deus ainda está lhe dizendo hoje, eu vou ajudar você e eu tenho uma boa vida planejada para você. Você me ouviu? Vamos olhar para Isaías 43 por um minuto. Versos 1 e 2. Estes são tão bons. Lembre-se, apesar dos pecados passados. E ele começa, mas agora, apesar do julgamento passado para os pecados de Israel, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó e aquele que o formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Apesar de seus pecados passados, você não tem que viver com medo, porque eu remi você. Eu resgatei você, eu paguei um preço por você em vez de deixar você em cativeiro. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Apesar de todos os seus pecados passados. E quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão você. E quando você andar pelo fogo, não será queimado, nem chamuscado, nem as chamas o deixarão em brasas. Eu vou proteger você, apesar de seus pecados passados. Eu vou proteger você e tirar você de tudo que vem contra você. Quer dizer, essa coisa de ser cristão é o melhor negócio em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, isso é realmente a coisa mais impressionante. Como seus pensamentos afetam suas emoções e como seus pensamentos afetam sua saúde física. Agora, em primeiro lugar, vamos falar sobre pensamentos e estresse. Você sabia que você pode se estressar pela maneira como você pensa? Você diz, não, são as minhas circunstâncias? Não, é a maneira que você pensa sobre suas circunstâncias. E Deus realmente nos deu uma resposta, uma simples, quero dizer, a resposta mais simples para cada problema, e a maioria de nós ainda leva uma vida inteira para aprendê-la. J. Arthur Henke, um executivo inglês, decidiu se preocupar com tudo apenas uma vez por semana. Então ele escolheu a quarta-feira. E quando acontecia alguma coisa que lhe causava ansiedade ou aborrecia, ou incomodava sua úlcera, ele anotava e colocava na caixa de preocupação e esquecia tudo até a próxima quarta-feira. O que aconteceu de interessante na quarta-feira seguinte foi que quando ele abriu a caixa de preocupações, descobriu que a maioria das coisas que o perturbavam e o aborreciam nos últimos 6 dias já estavam resolvidas e que teria sido inútil para ele se preocupar com elas.
Minha assistente administrativa está aqui hoje. Quando eu estava me recuperando da cirurgia no quadril, eu pedi para ela, será que eu posso ter pelo menos 30 dias sem o telefone tocando? Sem receber um monte de e-mails, a menos que seja algo realmente importante? Assim, ela não entrou em contato comigo quase nada. E quando terminou, eu disse, você realmente fez um bom trabalho? Ela disse, você sabe o que eu aprendi? A maioria das coisas, elas se resolvem. Seria incrível como as coisas apenas se resolveriam por si mesmas, se nós não ficássemos tão preocupados com elas. Agora, isso não significa ser irresponsáveis, mas honesta e verdadeiramente, muitas vezes nem damos tempo a Deus para começar a trabalhar e estamos em cima da situação. Então tenha todas as preocupações um dia por semana e vai descobrir quando chegar a hora que você não terá que se preocupar. Sabe, muitas vezes eu tenho o que eu chamo de reuniões Venha a Jesus. Sabe o que é isso? É quando você vai para Jesus e diz, precisamos de uma reunião porque estou uma bagunça, eu preciso de algumas informações. E eu passei muitos anos da minha vida estressada e amarrada em nós e dores de cabeça e todos os tipos de outras coisas, e os médicos diziam que era estresse e isso me deixava louca. E eu pensava, não, você que está me estressando, sabe? Você está me estressando dizendo que o que eu tenho é estresse. Eu era assim porque minha mãe tinha tido um tipo de transtorno mental. E eu não queria ouvir a palavra estresse porque eu associava isso a não ser capaz de lidar com a vida. E eu jamais iria ter problemas mentais, sabe? E finalmente, após um longo e sério tempo de aprendizado e compreensão, eu descobri que o estresse pode ser causado por muitas coisas diferentes. E havia muitas coisas que eu estava fazendo errado, como me preocupar, tentando mudar as pessoas. Você não pode mudar as pessoas. Só Deus pode mudar as pessoas. Se você acha que vai se casar com alguém e mudá-lo depois que casar com ele, é melhor você acordar e ficar atento antes de dizer eu aceito. Porque eu posso garantir a você que eles têm alguns maus hábitos que você ainda não percebeu. Até que eles se sintam confortáveis. Como é isso? Eu nem sabia quando me casei com o Dave que ele jogava golfe. Eu nem sabia. Eu não sabia. Porque ele estava tão focado em mim. Eu pensei que seria assim durante toda a nossa vida. Vamos ter alguém comigo aqui hoje? Sim, bem, você sabe quanto tempo essa coisa de lua de mel dura? Então a realidade surgiu. E um dia estávamos recebendo toda a sua família durante o fim de semana e ele disse, então eu estava ocupada limpando a casa e ele disse, bem, eu vou até o parque, eu vou lá bater umas bolas. Eu pensei, o quê? O que é bater algumas bolas? Bem, é uma coisa que os golfistas fazem quando levam um saco inteiro de bolas de golfe e saem batendo uma após outra, após outra, após outra. Eu não sabia que para jogar golfe um dia por semana, você tinha que praticar nos outros 6 dias da semana. Eu não entendia isso, mas aqui estamos, 48 anos depois, e Dave ainda está treinando os seus arremessos. E toda vez que ele sai, joga mal, então ele tem que sair e treinar novamente, porque agora ele tem alguma jogada que ele precisa consertar. E então agora é uma piada, porque ele diz, eu acho que eu sei o que é que tenho que consertar, e eu digo, saia daqui. Não, vai pra lá. E assim eu tinha minhas reuniões, venha a Jesus e tentei chegar à realidade do que eram alguns dos meus problemas. Vamos lá, olhe pra mim, alguns de vocês que se sentem mal o tempo todo, eu vou muito ao médico, eu vou ao médico quando preciso, eu tomo vários remédios, mas eu descobri que há muitas coisas que você não pode medicar. Você não pode medicar uma atitude ruim. Vamos lá. Você não pode medicar a amargura e o ódio, a raiva, o ciúme, o ressentimento. Só Deus pode tratar essas coisas. Então eu comecei a ser honesta comigo mesmo e aqui estão algumas das coisas que eu aprendi. Eu escrevi algumas coisas aqui. Enquanto ia às reuniões de Venha a Jesus, eu recebi dele muitas ideias simples, mas que aliviam o estresse. Muito simples.
como alterar a minha agenda e deixar uma pequena margem para que eu não corresse de item para item sem intervalos entre eles. Não, você não gosta desse? Agora veja, eu sou do tipo que não gosta de perder tempo. Então eu quero dar 45 minutos para isso, 30 minutos para aquilo. E minha assistente pode lhe dizer é como, eu tenho essa coisa comigo, ok. Agora eu vou arrumar meu cabelo, eu tenho que chegar mais cedo para o compromisso e eu não quero chegar muito cedo, mas não quero chegar atrasada. E, sabe, ela está tentando o seu melhor para trabalhar nesses compromissos onde eu estou, sabe, tentando relaxar. Porque eu aprendi que não vai me matar sentar no carro por 10 minutos e respirar antes do próximo compromisso. Às vezes isso é realmente muito bom. A outra coisa que eu aprendi através dessas reuniões Venha Jesus é tirar tempo para fazer as coisas que me deixam alegres, em vez de ser excessiva com o trabalho. Porque não importa quanto tempo você trabalha, sempre haverá um outro projeto que precisará ser feito. Uma outra coisa, ter um plano, mas não ficar chateada se o meu plano for interrompido por um bom motivo. Deixe fluir. Faça coisas melhores sobre o que você vai comer. Faça escolhas melhores sobre o que você vai comer. E faça melhores escolhas sobre o que comer e o tipo de combustível que coloque em seu corpo. Porque isso vai determinar o quão bem ele funciona. Você não pode viver de batatas fritas e chocolate, refrigerante e cafeína. E pensar que vai ter energia e se sentir bem, desculpe, mas não vai dar certo. Beba muita água boa e pura. Quantos de vocês não bebem água o bastante? Por quê? Porque eu não gosto de água? Bem, Deus com certeza gosta, porque foi o que Ele nos deu para beber. E tudo que nós fazemos é arruiná-la e enchendo-a de substâncias químicas. Eu aprendi a ter a hora certa de dormir, e a ter 8 e agora às vezes 9 horas de sono por noite. Não tente manter todas as pessoas felizes o tempo todo. Diga não quando precisar. Ok, quantos de vocês comem muita porcaria? E não bebem muita água? Não dormem o bastante? Ok, então não precisamos nos incomodar em tentar explicar por que você está cansado. Por que é que continuamos a pensar que podemos fazer a coisa errada e ter um resultado certo? E aqui está. Não é que você nunca possa comer uma sobremesa ou nunca possa comer o que você quiser, mas você não pode viver somente disso. Enfim, eu não vou aqui entrar numa mensagem de saúde, mas vamos voltar a algumas outras coisas aqui. As pessoas hoje estão tão preocupadas com seu peso e sua forma corporal. Nós queremos tudo magro. Nós até queremos um celular mais fino que estiver disponível agora. Mesmo o nosso telefone tem que ser magrinho e o nosso iPad tem que ser magrinho. Quanto mais magro, mais nós gostamos deles. Eu não sei sobre você, mas eu não acho que Eva tenha sido um monte de ossos com a pele por cima. Eu acho que ela tinha um pouco de carne em seus ossos e algumas curvas. Sabe, a única coisa que Adão conhecia era o homem. E eu acho que quando ele viu Eva, ele disse, uau, cara! Sabe, faça as pazes com as partes do seu corpo que você não gosta. Alguns aqui precisam fazer as pazes com suas coxas. Você precisa fazer as pazes com seus dedos longos. Aqui está, se você não gosta de suas pernas, não use shorts. Isso não é tão difícil. Se não gosta dos dedos dos seus pés, não use sandálias.
Eu tenho pés bonitos. Quer dizer, eu tenho os meus pés muito bonitos. Eu tenho dedos pequenos e pequenas unhas, eu os mantenho pintadinhas o tempo todo, então eu mostro. Sabe, se você não gosta das suas coxas, esconda-as. Preto, querida, preto é a nossa cor. Amém? E aqui está como você faz isso. Você usa calças realmente justas e blusas muito longas e elas fazem você parecer tão magrinha. Ninguém pode parar o processo de envelhecimento. Eu disse a eles em minhas capas de livros, eu disse, ok, rapazes, eu sei que vocês podem photoshopar qualquer coisa. Mas em breve as pessoas não vão acreditar na minha idade se eu não tenho nenhuma ruga. Então acho que é melhor voltar atrás do Photoshop apenas por um pouco e me deixar envelhecer um pouco nas capas dos meus livros. Meu filho me deu uma placa no Natal. Senhor, por favor, ajuda-me a aceitar o que o spa não pode consertar. Sabe, precisamos observar o que eu chamo de gatilhos de tensão em nossa vida. Aprenda a reconhecer quando você está ficando tenso e aprenda a relaxar de propósito. Quando eu escrevo, às vezes eu fico tão focada na escrita, eu posso literalmente sentar lá por horas e horas. Mas meu fisioterapeuta e o meu ortopedista disseram-me, não faça isso. Levante-se a cada 45 minutos a 1 hora, então caminhe por alguns minutos, alongue-se, faça uma pequena pausa de vez em quando, vá para fora por alguns minutos. Eu posso sentir, se eu não fizer isso honestamente, eu fico sentada lá, absorvida, e minhas costas estão doendo, minha cabeça está doendo, mas eu tenho que terminar isso, porque eu comecei, eu não posso parar com isso. Alguém sabe do que eu estou falando? Eu estou feliz por ser uma pessoa determinada, mas sabe, às vezes eu posso ser tão determinada, que não é realmente a melhor coisa a fazer. Quando seu pescoço doer e sua cabeça também, respire fundo, faça uma caminhada, vá ao banheiro, alongue-se, respire fundo e tenha pensamentos de propósito. Pense. Minha assistente me disse que depois de todos esses anos, tanto quanto eu sei sobre a palavra, ela disse todas as manhãs quando eu acordo, eu ouço este pensamento. Você está tão cansada. Ela disse, se eu caísse nessa, a próxima coisa que seria da minha boca seria eu estou tão cansada. E ela disse, eu até olho no meu relógio e conto, eu tive 8 horas de sono, então não há razão para eu estar cansada de jeito nenhum. Sabe, o inimigo adora colocar lixo em nossas mentes. E uma das coisas que você vai encontrar flutuando em torno da sua mente muito regularmente, até que você aprenda a reconhecer e não tolerar, é: eu não consigo fazer isso. Isso é muito difícil. Eu não posso aguentar esta situação por mais nenhum segundo. E precisamos pensar, eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Sabe, outra coisa que vai drenar sua energia é pensar sobre coisas erradas o tempo todo. E é bom pensar sobre as coisas boas do passado, mas não é bom pensar sobre as coisas ruins do passado. Sabe, se eu quisesse, eu estou dizendo a verdade, eu poderia fazer, eu simplesmente não me deixo ir para lá. Mas eu poderia sentar em algum lugar e eu poderia passar 10 minutos revivendo mentalmente. E sabe, você pode reviver as coisas mentalmente. Reviver mentalmente algumas das coisas desprezíveis que meu pai fez comigo quando ele estava abusando de mim. E eu digo uma coisa, eu ficaria mais e mais e mais chateada. E isso não acontece muito frequentemente, mas de vez em quando eu
encontro a minha mente navegando de volta para lá. E eu me lembro de como eu odiava, de todos os anos que eu odiei a ele e toda a atenção que estava na minha vida por causa disso. E como eu me ressentia por todas as outras pessoas que tinham uma grande vida. Bem, eu sou mais inteligente agora. Quantos de vocês ficaram um pouco mais inteligentes desde que Deus entrou em sua vida? Eu não tenho tempo nem tampouco energia para odiar ninguém. E você sabe que requer muita energia ficar zangado e ter um bom ataque e depois tentar se acalmar. Eu simplesmente não tenho mais energia para desperdiçar. Tenho que poupar a minha para o que Deus me chamou para fazer. Vamos lá, pessoal. E sabe o que? Nós nos sentamos e queremos não ter isso, queremos não ter aquilo, e queremos que as pessoas nos tratem melhor. Deixe-me lhe dar uma triste revelação. Eu não quero ser negativa, mas o mundo provavelmente não vai mudar. Na verdade, pode até piorar. Porque se realmente acreditamos que Jesus está voltando, então tudo que nós temos que fazer é ler o final do livro e ver o que acontece quando ele aparece. Amém? Eu não estou dizendo que nós não fazemos a nossa parte para tentar corrigir tudo que está errado. Eu acho que estamos protegidos quando fazemos o que devemos fazer, mas nós não precisamos de nos preocupar o tempo todo. E eu continuei querendo que minha vida mudasse, eu queria que meus filhos mudassem, eu queria que David mudasse, eu queria mudar todas as coisas. E finalmente eu pensei, quer saber? Eu acho melhor eu mudar. Vamos lá, esta é a melhor mensagem que alguns de vocês já ouviram. Eu decidi mudar a minha abordagem a respeito da vida. Eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força, e eu posso fazer isso com uma boa atitude, porque Cristo está vivo e Ele vive em mim. E não diga que eu não posso fazer isso, é demais para mim, porque Deus diz, eu nunca permitirei que venha mais do que você possa suportar. Mas para cada tentação, eu providenciei uma saída para você. Eu vou te dizer, quando você realmente não conseguir aguentar mais, Deus vai te tirar de lá. Filipenses 3, 12 até 14. Vamos olhar atentamente para essas escrituras. Agora você sabe, Paulo estava falando sobre a maturidade espiritual aqui, avançando para a perfeição em Cristo. Eu não sei sobre você, mas eu quero ser tudo que Deus quer que eu seja. Sabe, eu adoraria ter um dia onde eu fosse boa o dia inteiro. Quantos de vocês gostariam de ter um dia onde você simplesmente não pensaria em nada desagradável, não teria uma atitude ruim, nem mau humor? Seria tipo um dia totalmente organizado. Este seria um dia perfeito. Não gostaríamos de um desses? Eu acho que esse deve ser o nosso desejo. Mas eu também acho que não temos que ficar devastados e decepcionados quando não acontece desta maneira. Vamos lá. Se eu pudesse ser boa todos os dias, eu não precisaria de Jesus e nem você. Assim disse Paulo, não que eu tenha alcançado este ideal ou já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar e reter e possuir aquilo para o que Cristo, o Messias, me alcançou e possuiu a mim. Sabe, eu não considerar é um processo da mente. Eu não considero, irmãos, que eu tenha alcançado e possuído ainda, mas uma coisa eu faço. Vejam isso, uma coisa eu faço. E é minha única aspiração, isto é realmente importante. Paulo está dizendo aqui, esquecendo-me do que para trás fica, esquecendo-me do que está para trás, então eu prossigo avançando para as coisas que estão à frente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o qual é o meu Senhor. Aqui está o que Paulo sabia. Paulo sabia que pensar nos erros dele, que se ele passasse hoje pensando em todos os erros de ontem, isto impediria a ele de fazer alguma coisa hoje melhor do que ontem. Sabe por quê? Porque a culpa e a condenação nos enfraquecem e roubam a nossa energia. Bem, uma pessoa aqui à minha esquerda entendeu isso? Glória a Deus.
Agora, Joyce Meyer disse isso. Sua vida não pode prosseguir se sua mente está indo para trás. Amém? Isto será um post no Facebook. Apesar de seus pecados passados, apesar de todos os nossos muitos e miseráveis pecados passados, Deus ainda está lhe dizendo hoje: eu vou ajudar você e eu tenho uma boa vida planejada para você. Você me ouviu? Vamos olhar para Isaías 43 por um minuto. Versos 1 e 2. Estes são tão bons. Lembre-se, apesar dos pecados passados. E ele começa: mas agora, apesar do julgamento passado para os pecados de Israel, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó e aquele que o formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Apesar de seus pecados passados, você não tem que viver com medo, porque eu remi você. Eu resgatei você, eu paguei um preço por você em vez de deixar você em cativeiro. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Apesar de todos os seus pecados passados. E quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão você. E quando você andar pelo fogo, não será queimado, nem chamuscado, nem as chamas o deixarão em brasas. Eu vou proteger você, apesar de seus pecados passados. Eu vou proteger você e tirar você de tudo que vem contra você. Quer dizer, essa coisa de ser cristão é o melhor negócio em qualquer lugar do mundo? Quer dizer, isso é realmente a coisa mais impressionante.
apesar de todos os nossos muitos e miseráveis pecados passados, Deus ainda está lhe dizendo hoje: eu vou ajudar você, eu tenho uma boa vida planejada para você. Você me ouviu? Vamos olhar para Isaías 43 por um minuto. Versos 1 e 2. Estes são tão bons. Lembre-se, apesar dos pecados passados, e ele começa: mas agora, apesar do julgamento passado para os pecados de Israel, assim diz o Senhor, aquele que o criou, a Jacó, e aquele que o formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Apesar de seus pecados passados, você não tem que viver com medo, porque eu remi você. Eu resgatei você, eu paguei um preço por você, em vez de deixar você em cativeiro. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Apesar de todos os seus pecados passados. E quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão você. E quando você andar pelo fogo, não será queimado, nem chamuscado, nem as chamas o deixarão em brasas. Eu vou proteger você, apesar de seus pecados passados. Eu vou proteger você e tirar você de tudo que vem contra você. Quer dizer, essa coisa de ser cristão é o melhor negócio em qualquer lugar do mundo? Quer dizer, isso é realmente a coisa mais impressionante.